Fernando, é claro, acabou entrando aí como secretário, como diz, já pegou a carruagem andando no meio dessa pandemia, né? E mesmo assim, a gente pode observar os números de União da Vitória se comparados com os demais municípios do estado do Paraná, Santa Catarina, municípios que têm até o mesmo número de habitantes, com um número bem mais baixo, principalmente na questão de óbitos. Eu vinha nessa semana aí no município com cerca de 70 mil habitantes, que tinha 3 vezes mais óbitos do que aqui no nosso município. Tudo isso é devido a um grande trabalho, um esforço, e que isso é dia após dia, a Secretaria de Saúde, as vigilâncias, na questão do monitoramento, aqui, como a gente está fazendo agora, as orientações à população. Como está o momento pandêmico aqui sobre a questão do Covid em União da Vitória? Você colocou muito bem essa questão dos números aí. É decorrente também de uma boa gestão. Então, isso acarreta em bons resultados. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não vislumbrar esses números e, de repente, perder todas as restrições, todas as regras que a gente já tinha colocado aí para não aumentar esse número de óbitos, né? Então, é importantíssimo. A cidade ela passa por um momento que teve, inclusive, um aumento de óbitos do ano passado para este ano. Muito disso aí ocorre também por causa dessa situação das festas de final de ano, que o pessoal viajou, foram para as praias, acabaram contraindo o vírus numa escala maior e voltaram para a cidade. E quanto mais pessoas pegarem o vírus, maior é o índice de leitos ocupados, de pessoas com comorbidades ainda sofrendo com o Covid-19. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso, né? Bom, além do município de União da Vitória, que os nossos hospitais de referência, a PMI e também o Hospital São Camilo, acabam atendendo, né, os demais municípios aqui da região Nansupar, e quando até há necessidade de outros municípios do estado do Paraná. Sei que está sempre em contato com a Paula, a chefe da regional. Como está no momento a situação dos leitos, né? A gente sabe que a grande maioria dos pacientes, hoje já são aqui, deixa eu pegar o número aqui, número total de 1.711, né? Mas a grande maioria desses sequer passaram pela enfermaria ou chegaram no leito do UTI, ainda bem, né? Mas nesse momento, como está essas questões aí dos leitos referentes à União da Vitória? Situação de leitos, bom, como bem colocou, né, não é só para a União da Vitória, é para a região e também para o estado. A ocupação de leitos é praticamente 100% em full time. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, porque se tiver a necessidade mesmo de um leito UTI ou até mesmo de enfermaria ligado ao Covid, esses leitos sempre estão ocupados. Que além deles atenderem essa região aqui de União da Vitória, dos municípios da Sul-Par, que são 9 municípios, eles estão cadastrados para o estado do Paraná. Esses leitos são do estado. Então é lógico, né, que por mais que a gente tome os devidos cuidados e tenha um número baixo de infectados aqui, a gente ainda está atendendo outras regiões que têm um número maior de infectados. Então essa situação aí é alarmante. Os números estão consideravelmente baixos, mas a gente não se preocupa só com isso. E é uma situação que não aparece no boletim, essa ocupação de leitos. Então é bom alertar a população que os leitos estão sempre bem ocupados e o momento que a gente necessita mesmo é difícil. É difícil para quem está nessa parte administrativa, tanto para a Secretaria Municipal de Saúde como para a direção da regional. É bem complicado, porque a gente não consegue internar o paciente por falta de leito. E a falta de leito não é só aqui, a falta de leito é no Paraná inteiro. Por isso que a situação ainda é caótica referente à Covid-19. Fernando, você falou agora há pouco sobre a questão do número de óbitos, que houve uma grande evolução, isso em decorrência das festas de final de ano, das aglomerações, das viagens. Eu lembro ali, justamente na segunda metade do mês de janeiro, um grande número de pessoas procurando atendimento na UPA. Até, claro, as reclamações, cheguei lá, demorei horas para ser atendido. Mas realmente a oferta, né, de vagas por profissional de saúde ali na UPA e perto do público a ser atendido aumentou também de forma considerável. Ou seja, as pessoas também que vão procurar esse tipo de atendimento, elas têm que pensar, opa, eu não sou o único aqui, né? A gente está vivendo uma pandemia e todos os esforços possíveis já foram feitos pelo município, tanto com a contratação dos profissionais que já estavam,
quanto muitas vezes deslocamento de outros profissionais, né, ali para atender aquela demanda, porque a UPA é a porta de entrada para a questão do Covid. Né? A UPA é a porta de entrada, é importantíssimo a população que está com sintomas se dispor aí até a UPA para um atendimento prévio, mas assim, eu sei que houve reclamações e tudo mais sobre a questão do atendimento, só que a gente tem que pensar que o Covid não fez com que a saúde num todo parasse. Não existe só o Covid-19. Tem todas as comorbidades ainda que estão correndo, que a gente está atendendo, inclusive, dentro da UPA. O que acontece? Um paciente tem uma parada, uma emergência e tudo mais, a equipe inteira tem que se deslocar para esse paciente. Então, demanda tempo, demanda cuidados que são necessários. Aí a gente entra numa situação de quem tem mais prioridade, né, dentro do atendimento. É lógico que quem está em eminência de morte vai ter que ser atendido primeiramente, né? Aí acontece esse acúmulo de pacientes para fazer um atendimento lá. Mas é importantíssimo colocar a situação da UPA, porque a gente não só está com uma equipe lá bem sobrecarregada, que está trabalhando aí praticamente um ano em cima do Covid, mas como também estamos com situações de deslocamento de funcionários de postos de saúde para dentro da UPA, daí acaba faltando funcionário dentro dos postos de saúde, e essa contratação está muito difícil hoje em dia. O pessoal não está estafado, eles não querem mais tá na linha de frente, sabe? Então, e a gente entende isso aí. Quem está trabalhando ali, ele não para. É uma situação, assim, caótica mesmo, como eu tinha colocado antes. E a gente está se esmerando para tentar melhorar essa situação. Então, haverão contratações novas, nós estamos trabalhando junto aos setores da prefeitura para efetuar essas contratações aí, fazer uma melhoria até para os próprios funcionários que estão na linha de frente, para tentar colocar um serviço cada vez melhor para o município de União da Vitória. Né? Tanto é que os profissionais de saúde, né, ou seja, eles também estão no momento de trabalho, muitos deles ali fazendo mais horas do que ali o combinado, e por outro lado eles também têm família, eles também têm a preocupação, eles estão na linha de frente, estão em contato direto com as pessoas ali, que eles sabem que aquela pessoa está ali contaminada. Então, além de todos os protocolos, todos os cuidados, tem também a preocupação como pessoa de levar, muitas vezes, lá na casa, mora o pai, mora a mãe, de uma pessoa já de idade, uma pessoa com comorbidades, então eles também têm essa preocupação. Tanto é, né, que as questões das vacinas, esses primeiros lotes que vieram, foram justamente para esses profissionais e mais, né, como a gente até conversar aqui fora do ar, o primeiro lote que veio, por exemplo, não deu para vacinar todos os profissionais de saúde, e sim só mesmo aqueles que estão literalmente em contato ali com o paciente. Né, na verdade, assim, até os dois primeiros lotes, né, porque veio um lote de Coronavac e um lote da AstraZeneca. Então, ainda não conseguimos atingir. Falando em números de vacinação, nós tivemos até a data de ontem 1.122 pessoas vacinadas com esses lotes que chegaram para nós, que posso até colocar para ti aqui, Thiago. Foram profissionais e vulneráveis que estão em instituições de longa permanência para idosos, hospitais, postos de saúde, vigilância em saúde, banco de sangue, IML, Secretaria de Saúde, Cisvale, UPA, SAMU, transporte da Secretaria Municipal de Saúde, CAPS, laboratórios que coletam diretamente com o Covid, né? E hemodiálise. Então, esses foram os atingidos até agora com a vacinação. Somando todos esses profissionais de saúde que temos aí na cidade, dá em torno de 1.850 pessoas. Nós temos ainda um lastro para atingir, né, de pessoas vacinadas, que provavelmente será na próxima leva que vier de primeira dose, né? Eles estão estimando que a próxima leva de vacinação que vem para cá é a segunda dose da Coronavac, né, dos que já tomaram a Coronavac. Não posso dizer nada precisamente aqui, porque a gente depende da compra do governo e de toda essa logística, que está sendo muito bem feita, inclusive. Até parabenizo o Estado do Paraná, porque eles têm uma logística muito boa de entrega de vacinas e está sendo bem efetivo, de acordo com o quantitativo que é comprado pelo governo e chega até o Brasil, né? Falando em próxima etapa, então, serão vacinados
próximos profissionais de saúde que contemplam o plano estadual de vacinação, que a gente está seguindo ele rigorosamente. Então, dentre eles tem as clínicas de fisioterapia, tem a odontologia, consultórios médicos, farmácias, agentes funerários que trabalham com óbito potencialmente contaminados por Covid, clínicas de radiologia, fonoaudiologia, profissionais de laboratório não contemplados anteriormente e demais profissionais da saúde. Então, a gente consegue totalizar em torno de 1.850 pessoas. Né? A partir desse momento que totalizarmos esses profissionais de saúde, partiremos para os idosos, acima de 80 anos e daí de 5 em 5 anos, acima de 75, acima de 70, acima de 65 e acima de 60. Os idosos acamados que são atendidos pelas UBSs, né, pelas unidades básicas de saúde que estão cadastrados, eles serão vacinados em sua residência. A equipe vai lá e vai vacinar esse idoso que, entre aspas, não pode sair de casa, está lá acometido por alguma doença. E daí, a partir desse momento, nós vamos começar a vacinação em massa desses idosos, né, de acordo com a fração de vacinas que chegaram até nós. Né? Exatamente, talvez esse é exatamente o ponto-chave aqui que a população precisa entender, porque algumas pessoas só, realmente, aquelas que abrem a matéria e só lê o título, não acabam lendo o texto, mas já vieram por 2 vezes, já vieram aqui vacinas aqui para o Paraná, o que estão fazendo com as vacinas que não vacinaram todo mundo? Vieram então um lote aí da Coronavac e da Oxford, AstraZeneca, e que estas vacinas, aí, em especial a Coronavac, elas têm a sua primeira e segunda dose, ou seja, então essa próxima leva, essa próxima remessa que vem da Coronavac, vai ser só para fazer a segunda imunização dos profissionais que já tomaram, então, né? O pessoal tem que ficar bem atento a isso, senão vão começar a dizer, chegou mais vacina e cadê o restante da população que ainda não foi vacinada, né? Então, o pessoal tem que ter bem atenção a esses pequenos detalhes, porque a vacina ela é em 2 doses e esses profissionais eles precisam estar imunizados. Né? A princípio, será assim. Né? Então, a gente está prevendo tudo dessa forma, inclusive em conversa com o pessoal da 6ª Regional de Saúde. Temos que lembrar também que a Coronavac ela tem um prazo de 2 a 4 semanas para tomar a segunda dose. Já em contrapartida, a AstraZeneca da Oxford tem de 3 a 4 meses para tomar a segunda dose. Então, tem que ter uma logística muito boa, um cadastro muito efetivo nessa situação das vacinas já aplicadas e que serão aplicadas, porque a gente não pode perder essa lacuna desse tempo aí, porque senão ela será uma vacina perdida, ela será uma vacina jogada fora. Então, essa situação aí que está sendo bem articulada pelo Estado, e também agradeço ao pessoal da epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde, que também está fazendo um trabalho muito efetivo e bacana nesse cadastro, ele tem que ser bem efetivo, né? Então, para que faça-se o verdadeiro efeito da vacina nas pessoas aplicadas. Né? Ou seja, traduzindo em poucas palavras, se tomar só a primeira dose e não tomar a segunda, é a mesma coisa se não tivesse tomado nada, né? A princípio, sim. Pode ser que saia um estudo depois que só com uma dose já fez efeito, mas a princípio tem que tomar a segunda dose para ela ter o verdadeiro efeito mesmo. Né? Esses profissionais que já tomaram a sua primeira dose, esses estão já garantidos? Eles podem ter a certeza que tomarão a segunda dose? Sim, com certeza absoluta. É como eu falei, o Estado do Paraná está tomando as medidas cabíveis para fazer com que esse efetivo de vacina seja bem controlado. Então, eles não compraram essas doses sem ter a certeza absoluta da segunda dose. Então, todo mundo tomará a segunda dose, com certeza absoluta. Bom, e claro que com o passar aí das semanas e dos meses, vão chegando aí mais vacinas e também novas vacinas. A gente vê já que existem fortes indícios que outras vacinas possam chegar, por exemplo, a Sputnik, dentre outras, e o município ele vai seguir o que diz o plano do Estado, ou seja, se o Estado adquirir, vamos citar aqui a Sputnik, assim que ela for liberada pela Anvisa, essas vacinas também vêm para cá. Isso, com certeza. Nós estamos seguindo o plano estadual de vacinação contra a Covid-19 e o que for adquirido será entregue para os nossos munícipes. Lembrando que toda vacina que entra no Brasil e tem a autorização da Anvisa, ela pode ter certeza que ela tem a garantia da sua efetividade. É exatamente esse ponto que ia tocar agora, né? Ou seja, as vacinas que estão chegando, elas não foram aprovadas a toque de caixa ali e vamos imunizar o pessoal. Foram passadas aí por rigorosos testes, né? Não foi só ali uma etapa, foram pelo menos 3 etapas, foi feito um acompanhamento.
Até houve parte, infelizmente a questão foi até politizada, né? O Brasil demorou fazer a vacinação, porque tem que ter todos esses cuidados sanitários, né, para cuidar da pessoa, que não é simplesmente chegar e aplicar ali algo no corpo da pessoa que já vai saber o resultado. Tudo isso foi passado por estudos e, infelizmente, tem aqueles poucos, né, a grande maioria, vamos dizer, são a prol da vacina, mas aqueles poucos do grupo anti-vacina. Não vão tomar vacina porque, sabe Deus, a médio e longo prazo. E essas poucas pessoas muitas vezes acabam tentando influenciar, até porque hoje a mídia, né, as redes sociais principalmente, todo mundo tem acesso, todo mundo tem ali recebendo WhatsApp, recebendo os mais variados tipos de mensagens e não conseguem fazer muitas vezes a questão lógica, fazer a checagem da informação, se é fato ou não. Isso acaba prejudicando? Prejudica com certeza, porque a gente não vê isso inclusive só dentre os munícipes, a gente vê também até no pessoal que trabalha na saúde, tendo ideias controversas referente à vacina e tudo mais. No começo, lá antes de chegar a vacina, nessa expectativa, já tinha uma situação de compra de 2 tipos de vacina, a Coronavac e a AstraZeneca. Todo mundo perguntava para mim, qual que você acha melhor? A resposta era a seguinte, a melhor é a primeira que vier. Então, não existe melhor vacina ou pior vacina. O importante de tudo é que essa vacina, ela deixa a pessoa livre da situação de chegar até um hospital ou, infelizmente, ocupar um leito de UTI, né? Esse que é o mais importante. Por isso que a gente toma cuidado na hora de falar também da imunização. Não é que você não vai pegar a doença e não vai transmitir. A situação é que você não está mais correndo o risco de ser hospitalizado e chegar até uma UTI, ser entubado e tudo mais, e chegar a ser um paciente grave, né? Esse que é o ponto mais importante da vacinação. Aí a gente tem que tomar cuidado com a situação da falsa segurança, né? Dessa expectativa que a vacina dá para a população. Não perder todo esse trabalho que a gente já fez de restrição, de uso de máscara, de álcool em gel, o distanciamento, a não aglomeração, que é o mais importante, inclusive, né? Que é a vacina, ela não está eximindo o pessoal de pegar a doença e de transmitir. Então temos que tomar muito cuidado porque ela está vindo fracionada, de pouco em pouco, e essa fração aí faz com que a gente tenha essa vacinação lenta, né? Então, se for pensar, foram vacinados 1.122 pessoas. Quantos habitantes temos em União da Vitória? Quase 58 mil. Perto disso, é praticamente nada. Então, ela vai ser ainda gradativa, fracionada. Há uma luz no fim do túnel nessa situação que você colocou agora de comprar novas vacinas, novos tipos e dos insumos que conseguiram adquirir, que estão vindo para o Brasil para fazer novas vacinas. Então, há uma expectativa de um aumento dessa compra e da aquisição de vacinas para que esse processo seja mais rápido. Mas temos que tomar muito cuidado ainda com todas as restrições. Aqui no estúdio da Jovem Pan, o secretário municipal de saúde de União da Vitória, Fernando Ferenti, para a gente falar, estamos já entrando no assunto sobre Covid-19, temos ainda outros assuntos referentes à saúde, afinal, saúde pública é aquele gargalo que nunca tem fim, sempre há temas a serem discutidos, a serem aqui questionados. Bom, falando em questionamentos, aqui já tem uma pergunta aqui de alguém que nos assiste através das mídias sociais sobre a questão das vacinações para menores, né? Ou seja, ela não é recomendada essa vacina de momento para menores, né? Tem que ficar bem ciente também isso, que por mais que vá agora, virão os próximos grupos, como o secretário já falou, de 5 em 5 anos, reduzindo do alto para baixo, mas quando chegar ali nos menores, por enquanto, essa fase está restrita, né, secretário? Essa fase está restrita e, inclusive, se for pensar num cronograma, até a gente chegar nesse público, vai demorar um bom tempo ainda. Mas, por enquanto, ela está restrita porque não houveram testes em pessoas com idade abaixo de 18 anos. Então, não serão aplicadas mesmo as vacinas por recomendação dos próprios laboratórios. Então, e inclusive também não só os menores de idade, como as gestantes. As gestantes também não foram testadas e não é recomendado que tome a vacina.
Então, enquanto não houver esses testes e a liberação da Anvisa, a gente vai manter dessa forma. Bom, e a gente está ainda no meio de uma pandemia, né? A vacinação ela começou ainda os profissionais de saúde, até termos esta vacina em produção da alta escala, porque é o mundo todo comprando, né? Pensa, bilhões e bilhões de habitantes em todo o mundo, todos os governos adquirindo essas vacinas, então vai demorar um certo tempo. Mas a gente tem que ficar atentos também que enquanto, né, não haja esta imunização em rebanho, como é chamado, as pessoas vão acabar pegando o vírus, transmitindo, e essa questão de transmissibilidade que acaba preocupando, né? Porque a gente já falou sobre leitos ocupados, né? O pessoal que precisar de uma UTI, uma coisa, não ter um leito disponível. A gente viu a situação do Amazonas, por exemplo, agora na última etapa ali das semanas de janeiro. Olha só que desespero daquelas famílias, e é isso que a gente não quer para cá, né? Mas para isso as pessoas têm que ficar muito atentas quanto às aglomerações, os demais cuidados necessários. Como está sendo feita essa fiscalização em União da Vitória para esses assuntos? Tanto, é claro, a verificação dos comércios, como álcool em gel, uso de máscaras, mas também as aglomerações por aí que geralmente acontecem aí no chamado happy hour, né? Depois do horário. O pessoal trabalha o dia inteiro e aí acaba extravasando e infelizmente aí que mora o perigo, né, secretário? Mora o perigo, nós estamos muito preocupados com essa situação, porque não é só a questão de essas pessoas estarem transmitindo entre elas, mas sim elas levarem para casa, acabando transmitindo para uma pessoa idosa, uma camada que necessite o leito de UTI que não existe. Nós temos um efetivo da Prefeitura e da Vigilância que está fazendo a fiscalização diariamente. Provavelmente entrarão mais órgãos competentes aí para fazer essa fiscalização, mas ela será mais efetiva nesse momento aí que a gente acha crucial para que continuemos um bom trabalho e que a população não sofra com o Covid-19. Né? Bom, e até falando que, infelizmente, quando o bom senso não prevalece, porque álcool em gel, uso de máscaras, evitar aglomerações, isso a gente vem falando, ou seja, vai fazer um ano já de pandemia, a gente vem falando isso a médio e longo prazo já. Então ninguém pode dizer, eu não sabia, né? As orientações foram as mais diversas possíveis, inclusive as visitas que os profissionais da prefeitura, da vigilância fazem nos estabelecimentos já fizeram a primeira orientação. E agora tem que haver, infelizmente, a questão punitiva, ou seja, fazer doer no bolso mesmo, e os estabelecimentos podem até ali ter as suas portas fechadas, né, se desrespeitarem. Por mais que o proprietário, a gente entende, mas que culpa tenho eu que chegou aqui as pessoas e elas não estão lá entre elas e não querem fazer os demais, mas a pessoa tem que dizer, opa, eles estão dentro aqui do meu estabelecimento, quem corre o risco de ser multado até ter as suas portas fechadas é o proprietário do estabelecimento. Então, é essa orientação que tem que partir dele até muitas vezes, né? Exatamente. Então, a gente tem conversado com os proprietários, com o pessoal até do comércio e tudo mais, né? Para dar essas orientações que já foram dadas para o pessoal, como você colocou, né, Thiago? Mas, infelizmente, se não são cumpridas, a gente tem que tomar outras medidas, né? Foi feita a orientação, depois vem a notificação, a multa ou até o fechamento do estabelecimento por um certo período, né? Então, eu acho imprescindível que tomem consciência disso, porque o dono do estabelecimento é responsável por quem está lá dentro. Então, não tem o uso de máscara, a pessoa não quer utilizar a máscara, seja convidado a ser retirado do estabelecimento. Então é imprescindível isso aí. Mas vai um alerta também para a população que não fiquem só na situação de utilizar a máscara dentro do estabelecimento. Usem na rua também, vocês têm contato com as pessoas passando pela rua, pela calçada. Isso é muito importante. O uso de máscara é contínuo. E também tomando cuidado para não utilizar a máscara o dia inteiro, né? Máscaras de pano, 2 a 3 horas no máximo para serem lavadas e a descartável até 4 horas, né? Ela ficou úmida, tem que ser trocada. Realmente, ou seja, às vezes a pessoa, vamos usar aqui um exemplo, segunda-feira cedo pegou a máscara, vai trabalhar a semana inteira com a máscara, daí, opa, o domingo eu ponho para lavar, ou seja, a questão aí, a preventiva para ela vai ser quase zero, né? Porque a máscara pode estar contaminada ali. E sem falar que essa contaminação da máscara, como ela está perto de outras pessoas, por mais que esteja dando máscara, né, acaba podendo correr um risco ainda de transmissibilidade bem maior. Até essa questão agora, a gente falou sobre os estabelecimentos. Eu lembro que teve uma matéria no início dessa semana, até divulgada pela prefeitura, que alguns estabelecimentos foram interditados, houve essa fiscalização. E
nos comentários as pessoas falando: ah, já não basta o desemprego que há no Brasil e agora mais isso, ou seja, querem falir com o empresário local. Mas a questão não é o interesse na multa, né? Não é o interesse financeiro, e sim justamente nisso que a gente vem falando, sobre a questão de transmitir o vírus. Uma pessoa infectada pode transmitir para quantos, dependendo o nível de contato que ela esteja. Então, é esse que a gente tem que trazer aí, né, essa orientação para a população, que elas têm que ficar bem atentas. Né? A ideia não é fazer arrecadação, não é punir o proprietário, e sim cuidar da saúde, porque se chegar, precisar de uma UTI e não tiver, aí vão reclamar também porque não tem UTI, né? Tem essa situação aí que nós que estamos nessa ponta da saúde sabemos exatamente, né? Porque quem necessita mesmo do leito e não tem esse leito, aí sente na pele mesmo essa falta da restrição, a falta de consciência da população em relação à transmissão do Covid. Em relação a essa questão da economia e tudo mais, eu vejo uma preocupação muito grande do nosso prefeito em relação a isso, porque ele não quer também, ele quer ao mesmo tempo que a saúde dos munícipes seja boa e que a economia também transcorra da melhor forma possível no município. Então a ideia não é fechar estabelecimento, multar, e assim só fazer com que sigam as regras, as normas corretamente para que não haja um avanço. A gente pede para não haver aglomeração, o máximo de 50% de pessoas de acordo com a sua capacidade. Não é fechar o estabelecimento, vai funcionar, pode atender, pode fazer o seu trabalho, o seu serviço, não há necessidade de um lockdown, mas também, se um dia for necessário, daí sim eu quero ver o que vamos fazer. Chegar a esse ponto, a gente já viu vários locais chegando a esse ponto de lockdown, por causa da transmissão e tudo mais, mas a gente ainda consegue fazer com que o comércio siga tranquilamente se tiver essas normas restritivas. Né? Realmente, lembrando que, claro, sem ser aí as casas que realizam grandes eventos, né, que essas até então, devido ali à grande massa que recebe público, essas ainda, até o presente momento, estão com suas atividades restritas. Mas no mais, o comércio em geral, desde o início da pandemia, a gente ficou aqueles primeiros 15 dias lá, ou seja, de lá para cá, por mais que tivemos aumento de número de casos, de óbitos, o comércio não teve essas atividades prejudicadas. Se houve queda aí dessa questão de vendas, isso já vem de outro fator, né? A questão aí da economia global, né? A questão do dólar, sobe produto, e aí as pessoas acabam, algumas perdendo emprego, acaba o auxílio emergencial, ou seja, é uma série de fatores, mas não que o município fechou, fez um lockdown e aí prejudicou. Ou seja, a questão do lockdown, pelo menos aqui no sul do Brasil, a boa parte dos municípios, mas puxando aqui a nossa realidade, Ansupar e Planalto Norte Catarinense, né, a última coisa que podemos culpar é a chamada lockdown, porque aqui literalmente não teve desde o início da pandemia, e quando teve, trouxe então aí o mínimo do mínimo de prejuízos para todo mundo. Então, sobre essa questão do Covid-19, só para a gente encerrar aqui, a orientação que fica, né, continuamos como estamos, cada um seguindo as regras, e que, é claro, a gente possa ter aí a médio prazo esta vacinação e que a vida possa voltar ao mais normal possível. Exato, isso mesmo. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.